Opa, vocês estão bem? Que bom. Videozinho novo pra vocês do Teternal Supreme, o Imperador Marcial Eterno, o reizinho do deboche pra vocês, que pediram tanto. Demorou, mas eu trouxe e tava traduzindo correndo pra vocês sabem. Espero que vocês gostem, deixa seu like, comenta qualquer coisa aí só pra dar aquela engajada, se inscreve se for novo por aqui e lembrando de apoiar o canal. O link vai estar no comentário fixado na descrição, você clica, faz uma doaçãozinha, ajuda demais e eu agradeço do fundo do coração. Outro aviso que eu vou dar pra vocês. Eu vou tentar, mas eu acho que esse ano não vai dar pra trazer mais Rei do Deboche por causa das festas de fim de ano, vocês entendem, né? E como dá muito trabalho pra fazer ela, eu vou preferir trazer as que eu tô trazendo agora, que é só gravar, que é mais fácil, entendeu? Espero que vocês entendam. O capítulo começa com Lun Qinhu, que lançou seu poderoso ataque com sua transformação de dragão em direção ao nosso prota. Ao observar o ocorrido, um dos três anciões comenta que aquela era a força bruta de um imperador marcial. O outro diz que havia algo errado com a pílula que Lu Qinhu consumiu, afirmando que aquela competição havia perdido totalmente seu equilíbrio. O ruivinho, que fazia parte do mesmo império que o nosso prota, comenta que era para os três anciões trabalharem junto e capturar Lu Qinhu. No entanto, o outro se opõe, perguntando quem era que determinava se deveriam ou não engolir pílulas, e o que o velhote apenas queria era trapacear para salvar nosso prota. No entanto, o ancião ponderava sombrio, pois também era do Império da Chama do Crepúsculo, que mesmo se os cristais fossem perdidos, ele deveria encontrar a oportunidade para salvar nosso prota. Se um gênio perder a vida daquela maneira, seria uma perda insuportável para o Império da Chama do Crepúsculo. E o último, que só assistiu o show, fica em silêncio ao fundo. Parado e observando tudo e encarando o figurante, nosso prota pensa que essa poderia ser a batalha mais difícil que ele teve desde seu renascimento. Com seus olhos em chamas, literalmente, ele pondera que agora os olhos dos executores estão sobre eles. Mesmo se usar a formação da chama celestial para bloquear sua detecção universal, não acha que consegue chamar o velhote Duan para matar Lu Qinhu, sem ser descoberto. Enquanto isso, o figurante, sem perder mais tempo, usa as pedras como plataforma e avança rapidamente para cima do nosso prota para fazer outro ataque. Fazendo uma super referência a Dragon Ball, como se soltasse um Kamehameha, ele grita desejando a morte do nosso prota. Porém, seu ataque se encontra com uma barreira intransponível, o monumento do Deus do Mundo, em toda sua magnificência. Isso pegou o figurante de surpresa, que se pergunta o que raios era isso. Então, ele recua, cai em frente ao nosso prota, que agora segurava uma versão em miniatura do monumento. Em dúvida, o figurante pergunta, o que é isso? Essas escrituras místicas douradas antigas, que tipo de tesouro era esse? Poderia ser um artefato dos tempos antigos? Debochando, ele diz, seu moleque insolente, você realmente possui artefatos antigos e conhece escritas místicas douradas antigas. Hoje eu vou te esquartejar e ver o que mais você está escondendo. Olha a audácia desse figurante. Enquanto isso, nosso prota pondera que Lu Qinhu é realmente extraordinário. Não apenas possui a linhagem dos dragões, mas também reconhece coisas raras como formação da chuva, o punho da aniquilação da grande miragem e técnicas de espada. E agora ele até reconhece a escritura dourada antiga e sabe sobre artefatos antigos. Nessa hora, voltando ao seu eu de verdade, nosso prota debocha perguntando ao figurante se ele acha que por ter sangue de dragão é o mais forte e invencível do mundo. Que sonho é esse, filhão? Hoje, nosso meninão vai suprimir o imperador marcial e extrair o sangue de dragão de suas veias. Então, usando a formação de fogo, nosso prota legit coloca fogo no parquinho, queimando basicamente uma imensa área da ilha. Isso pega os anciões de surpresa que gritam para ativarem rapidamente uma barreira. Eles que estavam com a guarda levantada para Lu Qinhu e nunca esperavam que nosso prota que lançasse um super ataque primeiro. Copiando aquela formação carmesim de Naruto, os velhotes ativam a formação chamada Escudo de 4 quadrantes, para bloquear o poder absurdo do ataque do nosso prota. O figurante do guarda-chuva, vendo esse imenso e poderoso mar de fogo, muito maior que anteriormente, pergunta que tipo de monstro o nosso prota estava enfrentando. Na torre de observação, vemos o carinha de dente de ouro assistindo em silêncio, enquanto o líder do santuário pondera que era certo que um dos pontos mostrados no radar era Liu Xiong, mas ele não conseguia acreditar que realmente existia alguém para competir com ele nessa ilha. Enquanto isso, a florzinha da realeza ao seu lado pensava que mal podia compreender a força total de Lu Qinhu. Isso deveria ser mais do que suficiente para varrer essa ilha. O que estava fazendo com que ele demorasse tanto para vencer seu oponente? Esse sabe de nada, inocente. Após isso, vemos nosso prota brincando sobre estarem presos dentro de uma barreira. Agora, parece que realmente era uma luta até a morte para os dois. O figurante, que ainda não entendeu seu lugar, bufa enquanto sacode o fogo para longe, dizendo que mesmo que essas chamas fossem poderosas, na batalha entre os dois não oferece nenhuma assistência real a nosso prota.
Nosso rei do deboche simplesmente diz: sério mesmo? Espero que ainda possa dizer isso depois de virar um espetinho de lagartixa, filhão, enquanto apontava para o céu. O figurante, seguindo a direção que o nosso meninão apontava, vê uma teia com os caracteres místicos da formação do fogo pairando no céu. Nosso prota usa suas técnicas da morte da chama celestial, manifestação do fogo, e vemos várias aranhas de fogo descendo sobre o figurante. O mesmo ria e debochava falando: para tio, isso é apenas uma transformação elemental comum, nada demais. Só que nessa hora ele grita assustado: o que porra é essa? Ele salta para trás assustado para desviar de um ataque que queria transformar ele em carvão, porém não rápido bastante e tem seu rostinho de lagartixa queimado. Assustado com o espírito forte de luta, ele grita e diz: Isso realmente é a formação da chama celestial de Nuno Rank, enquanto lutava para não virar um carvãozinho. Ele se vendo cercado pensa: como isso era possível, mano? Não importa o quão extraordinário seja o talento desse pirralho. Lutando para derrotar os espíritos da aranha de fogo, ele continua ponderando que para um Lorde Marcial implantar uma formação de nível imperador é simplesmente inacreditável. A menos que... Mas antes de ele terminar sua ponderação, ele sente um ataque vindo de sua retaguarda e pula para desviar. Mas ele exclama em dúvidas ao ser atingido em cheio em seu abdômen e é lançado com tudo em uma parede, mais uma vez como uma bonequinha de pano. Preso na parede com esse ataque, ele começa a rir feito um pescopata. E nosso prota o encara e pergunta: o que é tão engraçado, filhão? Coringou, foi? Enquanto começava a despedaçar a pata da aranha que o prendia, ele disse que com esse último ataque entendeu tudo. Como nosso prota, um Lorde Marcial, pode liberar uma formação extraordinária de Nono Rank? Só em sonhos. Terminando de se soltar, ele diz que esta é uma formação incompleta da chama celestial. Por isso, só contém a intenção de batalha antiga e carece de movimentos para matar. No fim, ele só queria o intimidar bloqueando seu detector universal com a intenção de batalha antiga da formação. E quase funcionou para falar a true. Suando, nosso prota o encara e pondera que esse garoto é realmente algo. Ele até reconhece a formação da chama celestial e também não é facilmente enganado. A formação da chama celestial já estava muito danificada, e seu corpo de formação ainda está dentro do monumento do Deus do mundo. Seu poder está limitado a esse ponto. Agora, além de atrair ele para dentro do monumento do Deus do mundo ou deixar o velhote do One sair, realmente não há uma maneira melhor de lidar com isso. Nessa hora, partindo para cima, com o monumento do Deus do mundo e sua machete de gelo brilhante, ele pensa: maldição, e daí se você tem a linhagem do verdadeiro dragão? Eu sou aquele que foi reencarnado, filho. Os dois se envolvem em uma luta corpo a corpo intensa, com golpes de espadas da parte do nosso prota, enquanto o lagartixo usava suas garras para atacar. E vemos o monumento do Deus do mundo acompanhando a luta e dando assistência. Os dois estavam frente a frente e o figurante começa a rir falando que para controlar essa formação, juntamente com o artefato Xuan antigo e seus próprios ataques, com sua cultivação modesta de Lorde Marcial, quanto tempo nosso prota iria resistir? Quando a energia do nosso prota se esgotar, ele diz que iria lentamente arrancar a pele do corpo do nosso prota. Sonha muito, filho. Nosso prota debocha dele dizendo: tu tá tentando se consolar, né? Acha que eu não sei que a pílula que você acabou de engolir deve ter contido um traço de Ki de dragão? E é por isso que conseguiu estimular a linhagem do dragão dentro de você. Quando o seu Ki de dragão se esgotar, esteja preparado para ter seu sangue totalmente drenado. Mano, esse figurante realmente é foda. Sorrindo, ele diz: nossa, que visão aguçada você tem, hein? Já que nenhum de nós está adequado para uma batalha prolongada, que tal resolver isso com um movimento decisivo? Enquanto os dois se afastam. Perfurando o próprio peito com garras, ele grita: se você puder resistir ao movimento que estou prestes a usar, então todos os cristais meus serão seus. Vemos que algo de errado não estava certo, pois vendo isso nosso prota fica totalmente sombrio e uma batida forte de coração começa a retumbar constantemente. A cara do maluco começa a ficar parecida com o homem largato do Homem-Aranha, então nosso prota totalmente em choque grita: Isso é realmente uma habilidade divina inata? Enquanto nosso prota foi pego de surpresa por essa revelação, o lagartixo confirma que era isso mesmo. É a habilidade divina inata transmitida pela antiga linhagem do dragão verdadeiro. No entanto, o poder de seu sangue é muito fraco, e ele não consegue despertá-la de forma alguma, somente contando com o Ki de dragão na pílula. Nosso prota assustado pondera que nos tempos antigos, alguns seres supremos nasceram com habilidades divinas extraordinárias que poderiam reverter os mares e rios.
Essas habilidades divinas extraordinárias são transmitidas por meio da linhagem aos descendentes. Somente quando a força ou concentração sanguínea dos descendentes atinge um certo nível, ela pode despertar naturalmente. Encarando o monstrão rugindo em sua frente, ele estava certo do poder do próximo ataque. Afinal, esta é uma habilidade divina possuída por aqueles do 10º Reino Supremo do Cultivo. O monstrão grita que esta é a habilidade divina inata, é sua maior carta na manga. Se nosso prota puder suportar isso, a vitória era dele. Frente a frente com esse galaticho, nosso prota pondera. O que eu devo fazer? Devo simplesmente bloquear o ataque dele? Ou posso simplesmente puxar o monumento do Deus do Mundo e me abrigar lá dentro? Porém, se eu fizer isso, o segredo será exposto. E mais importante, né, fião? Neste mundo, existe realmente alguma técnica marcial que eu, Gufeyang, rei delas, o brabo, rei do deboche, entre outros adjetivos, não ousaria enfrentar? Ele, puxando a machete de gelo, aponta para o jacarezinho que vai virar uma bolsa, falando, tudo bem, vem pro pai, tiozão. O protótipo de dragão do Komodo começa a rir dizendo, muito bem, enquanto expandia sua aura. E vemos nosso prota com sua pose distinta com a espada em sua frente e uma mão nas costas com uma aura intensa. Sentindo a pressão imensa da próxima técnica do nosso prota, o Galarticho pensa, brilho das estrelas? E vemos nosso prota com uma matriz roxa atrás dele. Eu acho que ele vai usar aquela técnica da última vida dele, que ele usou no mundo da Fênix para acabar com os figurantes, e uma vez vemos ele usando com a mestra da Ruivinha. Usando sua machete de gelo brilhante, nosso prota debocha falando, então você também é um sujeito sanguinário? Apenas certifique-se de não errar como da última vez, enquanto a energia da lâmina explodia. Enquanto assistia uma cena digna de um deus, nosso prota flutuava com uma matriz roxa de energia estrelada atrás dele, o figurante encara e pensa que era realmente aquela técnica. A pressão de ambas as técnicas que estavam para ser lançadas se chocam fazendo o espaço querer se expandir. Enquanto um dragão estava sendo formado por uma energia de Cossiana, um universo infinito também parecia estar sendo expandido aos pés do nosso prota. Os 3 velhotes do lado de fora, que viam seu campo de força sofrendo para conter os 2 que lutavam, exclamam. O ancião ruivo gritando diz que sente um domínio que só um soberano marcial pode criar. Isso não é um absurdo? E o outro grita perguntando se isso era realmente um domínio. Mesmo que tenha alcançado o nível de imperadores marciais, é impossível que o domínio apareça. O outro, já com a mão na cabeça, explica que o domínio gerado pelos 2 não é devido à sua cultivação atingir o 8º reino da desolação. Era porque as artes marciais que estão prestes a desencadear ultrapassaram em muito os reinos que podem suportar, formando um domínio próprio. Os 2 se encaravam e a energia dragônica, bem como a energia estelar do nosso prota, se fundiam em um yin-yang de energias. O figurante encarava nosso prota e pondera que sim, era a única técnica que poderia rivalizar com sua força dragônica. Como sempre, nosso rei do deboche não perde uma e diz, observe atentamente, filhão, vou usar cada truque que conheço neste único golpe. Então, em uma imagem épica, vemos ele usando todas suas técnicas, escritura divina da evolução divina, corpo tirano firme, fogo verdadeiro da fênix, técnica da evolução divina e, por fim, a mais braba de todas, a espada perfuradora de constelações. Cê é louco, filhão! Então ele grita como um deus da guerra, poder máximo, e a imagem da fênix aparece gritando, fazendo o pequeno jacaré exclamar assustado com sua insignificância. O figurante sorrindo grita, muito bom mesmo, vou fazer você provar também meu ataque mais forte. Habilidade divina inata, nexo do dragão, soberania dos 4 polos. E somos presenteados com uma imagem de um dragão de energia gigantesco, rugindo, se envolvendo com a fênix do nosso prota. Nessa hora, com um foco no sussurro do nosso prota, vemos ele falando, um dragão verdadeiro? E daí? Então, gritando com todas suas forças, ele fala, vou cortar através dos 4 polos e dividir sua forma de dragão. Fruta que pariu, it's is a badass. Usando sua técnica Fênix Ardente, espada perfuradora da constelação, nosso prota grita Divisão Estelar, espada do cosmo infinito. E vemos a fênix de energia convergindo para o dragão que rugia. E como eu vou descrever esse choque de técnicas, família? Eu não sei como exaltar essa magnitude. E pelo jeito, nem mesmo o artista sabia, pois a única maneira que ele achou foi deixar os quadros a seguir sem cor para mostrar que o poder foi tanto que o mundo perdeu a cor. Vemos que o campo de força dos velhotes nem sequer exerceu alguma resistência e foi de base, junto com uma boa parte da ilha com a explosão de energia a nível soberano marcial.
A força era tanta que a projeção que o líder do santuário e os dois figurantes da realeza usavam para se informar explodiu, fazendo eles exclamar. O líder do santuário grita: "O que diabos está acontecendo?" E o outro diz que o lago do coração puro sempre foi calmo com um clima estável. Como pode de repente formar ondas tão grandes sem motivo aparente? O líder diz que essas ondas parecem carregar uma flutuação de energia elemental incrivelmente forte. Pode ser algo artificial? E o outro fala: "O quê? Alguém pode estar causando problemas aqui? Será que o alvo deles é possivelmente a ilha?" O último, um pouco mais sombrio, pergunta para ele se ele não acha que essas ondas poderiam estar vindo da ilha. E o Dente de Ouro fala que a ilha está a milhares de quilômetros, seria necessário um poder tremendo para criar ondas que pudessem chegar tão longe. O líder do santuário olha com mais calma e nota que essas ondas realmente estão vindo da direção da ilha. O Dente de Ouro, todo inocente, fala que com um impacto tão poderoso nem mesmo especialistas de nível Imperador Marcial podem ser capazes de fazer isso. E os dois que sabiam bem quem seria capaz de fazer isso, exclamam. No céu, sobrevoando o que sobrou da ilha, vemos vários pontos do que deveriam ser os guardas ou os anciões. Um dos anciões, chocado, fala que a cena era realmente de tirar o fôlego. E o outro, que era do mesmo império do nosso prota, só queria saber onde estavam os dois, principalmente nosso prota. 3 pontinhos avançam gritando: "Rápido, precisamos salvá-los." Então, chegando mais perto, eles param e exclamam gritando: "Olhem!" Pois nessa hora, de um daqueles anéis roxos de energia, vemos o protótipo de dragão de Komodo de mal a pior saindo. E o ancião grita: "Lukin-Hu!" Enquanto o ancião que apoiava o Garlaticho sorria, falando que no fim foi ele que triunfou, o outro sombrio atrás perguntava que merda era isso. No fim, só vemos o jacarezinho bufando e caindo desacordado ou morto, sei lá. O ancião, vendo isso, se apressa para salvar o figurante. Mas nessa hora, o Ruivinho entra na frente falando: "Ei, não podemos intervir nos acontecimentos da ilha", sorrindo. O cara fica putaço com veias no rosto e o Ruivo só fala: "O quê? Não foi você mesmo que disse isso antes?" Porém, a arma Chuan do maluco realmente era foda, pois ela automaticamente salva ele. Um deles chega falando que apesar de estar tão gravemente ferido que sua força vital mal pode ser detectada, ele ainda tem forças para controlar seu artefato Chuan. E o Ruivo, em choque, fala que mesmo depois de suportar o impacto de um poder tão forte, ele ainda não está morto. O cara, debochando, fala que não sabe em que nível está o Anel Espiritual Celestial, mas ele pode abrir diretamente o vazio e se esconder lá dentro. Então, terminando rindo feito louco, ele diz que quanto a Liu Xiong, hahaha, ele deve ter perecido junto com a terra e sido reduzido a cinzas. O Ruivo, preocupado com nosso prota, pensa que seu detector universal varreu a ilha várias vezes, mas ainda não sentiu sua presença. O jacarezinho, de mal a pior, gemia de dor, se contorcia, com fraturas expostas, apoiando em seu anel mágico. Ele pondera que graças a seu anel espiritual celestial, rompeu o vazio no instante certo e escapou para dentro. Do contrário, ele provavelmente teria desaparecido deste mundo da mesma forma que nosso prota. Valha como sonha esse cara, viu? Nessa hora, o mar embaixo dele começa a se agitar com uma cor vermelha, fazendo ele exclamar ao notar isso. Ele começa a tremer, pressentindo o perigo e o caos e pensa: o reflexo da luz do sol? Totalmente assustado, ele olha para cima questionando o que estava acontecendo. E notando que seria atingido, ele só tinha um pensamento em mente, enquanto tremia: fruta que partiu. Que merda, filho. Em dúvida, ele se questiona que merda era essa, velho. Realmente ele não havia matado nosso prota? Nessa hora, ele exclama ao se ver de frente com seu amiguinho favorito, o humanoide de energia, o tirano soberano marcial Ao Shang Kong. Se segurando do jeito que podia, ele pondera que essa era novamente a técnica Punho da Grande Miragem da Aniquilação. Ele não conseguia acreditar que caiu 2 vezes na prisão mental do nosso prota. Pensa num juvenil, família. Esse aqui já virou freguês. Nesse momento, exclamando com a técnica que estava prestes a apagá-lo da existência, Lu Qinhu, que nunca havia experimentado a derrota como artista marcial, sentiu pela primeira vez o medo da morte. Se tremendo todo, aposto que até cagou na roupa, ele grita: "Espera, por favor! Pare! Eu realmente me rendo!" E nessa hora, vemos a prisão mental do nosso prota se desfazendo com os 3 anciões ao fundo. O figurante, que suava frio e até deve ter lágrimas misturadas com esse suor, olha para nosso prota, que pula para a bolha de água que ele usava para voar, enquanto o jacarezinho exclamava assustado: "E agora, família, olhando essa imagem vai me falar que o nosso prota não tem um Mangekyo Sharingan?
Olha isso, até sai sangue quando ele usa demais, velho. Muita referência aqui, cara. O ancião, que estava todo saidinho até agora, grita em choque quando percebe o que estava acontecendo. O pirralho não tinha morrido. Ainda pendurado, o figurante diz que sob esse tipo de poder, até a terra se despedaçou. Sua técnica do corpo do dragão não suportou e teve que escapar para o vazio para salvar sua vida. Como o nosso prota ainda estava vivo, rindo e debochando, com sua pose distinta com suas mãos nas costas, nosso prota pergunta: você realmente achou que um único golpe rasgaria verdadeiramente os céus e dividiria a terra, despedaçando o chão sob nossos pés? O que faz o figurante se assustar com isso? Nosso prota diz que no momento que a espada da constelação perfuradora colidiu com o Nexus do dragão, ele perfurou a terra com o monumento do deus do mundo. Quando as duas técnicas colidiram, ele já havia mergulhado nas profundezas mais profundas do lago através das fissuras. Porém, isso foi verdadeiramente perigoso. Mesmo que tenha fugido para o lago, ainda foi gravemente ferido. Do contrário, o prota poderia ter apenas bloqueado o figurante de entrar em seu anel espiritual celestial. O figurante pondera que o prota havia planejado sua rota de fuga no momento em que fez seu movimento. Esse tipo de experiência vem de inúmeras batalhas reais. Como isso poderia ser possível em um adolescente com apenas uma dúzia de anos? Sem jeito, ele joga uma bolsa para nosso prota dizendo: aqui estão todos os meus cristais. Pegue-os. Porém, nosso prota sombrio ativa seu modo RJ e fala que tinha dito antes. Agora ele iria drenar o sangue do dragão do figurante. O cara começa a se tremer todo, filho, parecendo que vai desmaiar, e gagueja para nosso prota não passar de seus limites. Não dando ideia para essa ameaça do medrosinho, o prota saca a machete brilhante e faz um golpe na costa do figurante, que estava pendurado sem defesa alguma. Então, usando as escrituras douradas antigas, ele começa a retirar toda a essência dragônica do figurante, que gritava de dor sem defesas. O Galaticho ainda consegue ter forças para gritar que por essa humilhação vai fazer nosso prota pagar 100 vezes mais no futuro. Tô vendo o nascimento do escravinho Liri 2.0 aqui, viu, família? Nosso prota, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, guarda o sangue dragônico e diz que por enquanto era isso. Afinal, se tirar mais, esse pirralho poderia acabar morrendo. Era melhor deixar um banco de sangue vivo, assim sempre que precisar já sabe onde achar. Tô falando, mano, o espírito de RJ dele é infalível. Nessa hora, nosso prota se aproxima do figurante que tinha apagado, coloca um cristal de entrada nele e diz que ele era muito poderoso. Entre a geração mais jovem em todo o continente Tianhu, deve ser uma existência notável, por isso está qualificado para entrar no Monte Meru. E vemos os três anciões assistindo o prota partindo enquanto fala: isso é tudo? Sério mesmo? A batalha entre Liu Xiong e Lu Qinghu destruiu a ilha, fazendo com que a formação que restringia a detecção universal desaparecesse. Quando os executores anunciaram que a formação estava danificada, tornando possível encontrar os cristais escondidos na ilha, o caos imediatamente se instaurou. Pessoas de várias seitas estavam roubando loucamente cristais, e discípulos começaram a cair um após o outro. Os executores das três principais seitas estavam todos apressados e não conseguiam lidar com a situação. Enquanto isso, Liu Xiong encontrou um lugar para meditar sozinho, elevando sua cultivação para reinos superiores. Ele tinha mais de 1000 cristais só para si, mas nenhum dos discípulos da ilha ousou fazer um movimento, todos mantiveram distância dele. No final do terceiro dia, a barreira de teletransporte surpreendeu nosso prota. Assim que geral foi teleportado da ilha, vemos uma luta generalizada entre os participantes na plataforma que estavam inicialmente, com os três anciões voando ao fundo os observando. Nessa hora, um dos figurantes que brigavam ia desferir um golpe em seu oponente quando nosso prota tromba nele. O mesmo se vira com muita raiva, mas quando ia falar merda, vê que era nosso prota e se caga todo de medo. Ele cai para trás gaguejando o nome do nosso prota e vemos que, como formigas, geral que estava em torno do nosso rei do deboche parou de brigar e correu para longe. Nessa hora vemos que alguém levanta a mão e grita: tudo bem, a competição acabou, todos parem de lutar, não haverá mais derramamento de sangue. Vemos o líder do santuário dizendo que todos os discípulos de várias seitas entrarão no Monte Meru usando os cristais no dia em que a montanha se abrir. O horário e o local da abertura do Monte Meru já foram calculados. A abertura será em 5 dias. Ele encara nosso prota e o mesmo fica em dúvidas com a encarada. Então, ele continua dizendo que o local e a entrada do Monte Meru, de acordo com os cálculos conjuntos dos especialistas das 3 seitas, deve estar na fronteira entre o Império da Chama do Crepúsculo e Tianshui.
Isso faz todos exclamarem. Eles se viram pensando, nem fudendo, esse local só poderia ser... Então, o líder do santuário, confirmando a dúvida de todos, confirma que seria cerca de 1 quilômetro acima da cidade da chama marcial. E vemos nosso prota todo bobo falando, hein? Pelo jeito, eu acertei na loteria. Que miserável sortudo, filho! Então foi isso, família. Com essa luta barra surra que nosso prota nos proporcionou, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que geral goste, deixa seu like, se ainda não deixou, comenta qualquer coisa para engajar e se inscreve se for novo por aqui. Lembrando que seu apoio sempre é bem-vindo e ajuda o canal a continuar a todo vapor. O link do nosso Pix fica no comentário fixado e na descrição, além do QR Code que ficou durante todo o vídeo. Tamo junto, um beijo e fui!